Olá, graça e paz. Essa é a nossa 90ª semana da jornada de leitura bíblica. Agora entrando no Evangelho segundo João, o quarto Evangelho. Vamos até a metade dele, do 1 até o 10. Então, nessa semana vamos ver o primeiro capítulo falando da encarnação de Jesus, que ele chama de o Verbo, né? Também o testemunho de João Batista, os primeiros discípulos, André, Simão Pedro, Filipe e Nataniel. No segundo capítulo, temos Jesus numa festa de casamento, fazendo o seu primeiro milagre, a famosa transformação da água em vinho. Também numa festa de Páscoa, ele purifica o templo. No capítulo 3, Nicodemos se encontra com Jesus e Jesus explica a missão que Deus lhe deu, e há um outro testemunho de João Batista. Depois, a samaritana se encontra com Jesus e Jesus explica a ela a verdadeira adoração e também cura o filho do oficial real, no capítulo 4. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico e explica a missão que o Pai lhe confiou mais uma vez. No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes, anda sobre o mar e explica que ele é o pão da vida. Alguns creem, outros vão embora. No capítulo 7, numa festa, novamente numa festa agora dos tabernáculos, Jesus enfrenta a incredulidade de seus irmãos e também dos judeus e explica que ele é a fonte da água viva. No capítulo 8, a mulher adúltera é trazida a ele e ele explica que foi enviado para ser a luz do mundo e glorificar o seu Pai. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença, o cego é entrevistado lá pelos líderes judeus e Jesus depois revela a ele. E, por fim, no capítulo 10, Jesus explica que ele é o bom pastor e numa festa da dedicação, ele explica que veio para dar a sua vida pelos pecadores. Meus destaques nessa primeira metade do Evangelho de João, em primeiro lugar, como sempre fazemos, a autoria, né? Assim como os demais evangelhos que já vimos, este é um evangelho anônimo, né? Não há uma identificação do autor. Porém, diferentemente dos anteriores, né, dos 3 outros evangelhos, o autor se dirige ao leitor lá no finalzinho do livro, falando que este é discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, é que está dando testemunho a respeito das coisas e que as escreveu. Então, ele se apresenta, ainda que ele não se identifique completamente. Dos discípulos que andavam com Jesus, dos 12, né, o evangelista cita por nome Pedro, André, Filipe, Tomé, Judas e Judas Iscariotes. E ele também menciona um tal de Natanael, que os demais evangelistas não mencionam. E nós supomos ser outro nome para Bartolomeu. Era muito comum que houvesse mais de um nome para a mesma pessoa, né? Por quê? Porque sempre ele aparece ao lado de Filipe. Então, Bartolomeu sempre aparece ao lado de Filipe, aí em João, Natanael é que está sempre ao lado dele. Podemos deduzir que são 2 nomes para a mesma pessoa. Dos 4 nomes que ele omite, ou seja, Mateus, Levi, Simão Zelote, Tiago e João, Tiago e João ele menciona discretamente lá no capítulo 21, versículo 2, como os filhos de Zebedeu. Agora, desses que ele não menciona, o que mais chama a atenção é João, porque ele tem um papel muito destacado nos sinóticos e aqui ele simplesmente não é mencionado, né? Então, segundo uma antiga tradição também ali, no final do 1º século para o 2º, João seria o autor do 4º evangelho e ele teria preferido não mencionar o seu próprio nome, talvez por modéstia, né, para não se identificar, mas ele coloca lá, né, a dica, né? Eu sou aquele amado do Senhor Jesus. Então, seus leitores provavelmente saberiam muito bem quem é que estava escrevendo. Agora, João, o Evangelho segundo João, o 4º Evangelho é o diferentão. Ele é todo estranho, todo diferente dos outros, né? Nós, por isso, chamamos os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de sinóticos, ou seja, eles têm a mesma ótica, né? O mesmo ponto de vista. E então, João é o único que não é sinótico. Uma das hipóteses é que ele tenha sido o último a escrever. João teria escrito lá pelo ano 70, 90 até, e ele então já tem a circulação garantida dos 3 evangelhos sinóticos no meio das igrejas, e ele então resolve escrever dispensando repetir pela 3ª ou 4ª vez aquilo que os outros já registraram, e, por outro lado, trazendo algumas informações que os outros não se preocuparam em registrar. Possivelmente,
vivendo já, escrevendo já numa época mais avançada em relação aos anteriores, talvez eles estivessem enfrentando dúvidas e heresias nas igrejas, às quais os sinóticos não davam respostas cabais porque não eram questões lá da época deles, né? Então, sei lá, por exemplo, digamos que Mateus, Marcos e Lucas têm escrito ali entre o ano 40 e o ano 60. E João esteja escrevendo lá pelo ano 80. Então, já se passaram 30 anos, aí é possível que outras questões estivessem trazendo desconforto e descontentamento, inquietação para as igrejas, e ele então responde a essas inquietações trazendo relatos de Jesus e descrevendo essas narrativas de uma maneira tal que pudesse abordar as questões da sua época que os sinóticos não tinham respondido. Por exemplo, para ficar mais claro, João, a tentação de Jesus, todos os outros três falam disso. Ele também omite a última ceia, importantíssima, né? Importantíssima a última ceia, ele não fala nada a respeito dela. Ignora quase completamente as parábolas de Jesus, tão características do mestre nos sinóticos, né? Ele simplesmente passa batido. Ele menciona a parábola lá no capítulo 10 que nós vamos ler, quando Jesus fala da ovelha que vem, reconhece a voz do seu pastor e tudo mais, mas nem essa parece com aquelas parábolas que Jesus contava, né? Mais caracteristicamente. Por outro lado, nós temos longos discursos de Jesus sobre a sua missão, em conexão com curas. Ele cura alguém e começa a falar a respeito da sua missão, ou em conexão com conversa, ele está conversando com uma mulher samaritana, ou com Nicodemos, e aí surge aquele discurso enorme, ou até em debates com os judeus, né? No capítulo 6, lá, vocês estão procurando só o pão, quem você diz que você é? E ele começa a falar. E esses discursos não têm paralelo nos sinóticos. Nenhum dos sinóticos registrou esse tipo de discurso longo de Jesus com um tema, esse fraseado mais complexo, né, com essa linguagem mais difícil. Então, ele é bem diferentão mesmo. Um outro exemplo é o famoso prólogo cristológico. Antes de começar a contar sobre a vida de Jesus, João gasta uma parte do capítulo 1 para falar de Jesus como o Verbo de Deus, né? Então, o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, essa parte que, obviamente, nenhum outro evangelho tem, e que ele registra aí, dando uma declaração da divindade de Jesus com uma clareza como nenhuma outra passagem dos sinóticos, e eu diria até do Novo Testamento de modo geral, né? Ele realmente fala de uma maneira muito clara. E aí, então, esse também é o último destaque de hoje, né? O verbo aí, como está traduzido na Almeida, João usa essa expressão para designar Deus, o Filho, né, referindo-se à sua divindade. O verbo aí é uma tentativa de traduzir a palavra grega que na verdade é logos, né? Logos não é exatamente verbo. Logos pode ser palavra, pode ser ideia, pode ser conceito, né? Essa é uma terminação, uma expressão grega que aparece, por exemplo, quando a gente fala de biólogo, né? Logos, né? Ou seja, aquele que conhece e que fala a respeito da vida, né? De bio, né? Teólogo, né? Fala a respeito de Deus e assim por diante. Então, é por isso que traduzem como verbo, né? A ideia de alguma coisa falada, né? Pois bem, então nós temos aí essa expressão de João no capítulo 1. Por quê? Porque na filosofia grega, logos era a razão, a lógica, né? Uma força que trazia ordem para o universo. Mas João não usa nesse sentido. João pega ali a terminologia que os gregos conheciam, mas ele usa fazendo conexão com o Deus que por sua voz, por sua fala, né? Como está lá em Gênesis 1, traz a criação à existência, traz ordem à terra, né? Lá na carta aos Hebreus ele também menciona, né, que Deus pela sua palavra trouxe à existência as coisas que não existiam, né? Então do invisível vieram as coisas visíveis. É nesse sentido que João usa essa expressão lá da cultura grega, né?
E é interessante porque ele fala que o verbo, ou seja, verbo, a palavra, né, dita, não tem substância, mas aí ele se torna carne e habita entre nós. Então, uma expressão, um parágrafo aí onde ele faz uma definição da encarnação maravilhosa, né? Aquela palavra que procede de Deus vem até nós e vem na forma de carne, uma forma humana, né? Vem encarnado. Então, quando ele fala o verbo estava com Deus, ele está dizendo o verbo é Deus, mas o verbo está com Deus. Então, ele está sugerindo que a divindade do verbo não significa uma unidade da divindade. O verbo e o Deus que fala esse verbo são dois, mas ambos são um só Deus. Está ali o início, né, da explicação bíblica a respeito da Trindade. Né? Mais para frente um pouquinho, na próxima semana nós veremos isso. João também, dos evangelistas, é o que mais fala a respeito do Espírito Santo. Talvez isso também fosse um debate da sua época e ele preferiu tratar isso mais do que os outros evangelistas tinham tratado. Bom, essas são as nossas anotações para esse começo do Evangelho de João. Graças a Deus, né, porque João resolveu contar o que ele tinha testemunhado para a nossa edificação na fé, fortalecendo aí as nossas convicções e o nosso conhecimento do Senhor. Até a próxima semana.